Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Batista, sou engenheiro eletricista e especializado em segurança do trabalho. Trabalharemos a disciplina de máquinas elétricas. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Na nossa disciplina, aprenderemos sobre os fundamentos teóricos sobre transformador, a sua função, estrutura, princípios de funcionamento, relação de transformação, ensaios a vazio, ensaio com carga, ensaio em curto-circuito, potência e transformadores em paralelo. Falaremos também sobre a construção e comportamento das partes ativas, enrolamentos, núcleos, bobinas, comutadores, buchas, tanque, radiadores, perdas, resfriamento, tensão dos transformadores, além dos autotransformadores. Falaremos também sobre a construção e o comportamento das partes ativas, enrolamentos, núcleos, bobina, comutador, buchas, tanques, radiadores, perdas, resfriamento, rendimento e regulação de tensão dos transformadores, além dos autotransformadores e transformadores de pequeno porte. Máquinas de corrente contínua, geração e ação motora, torque, tensão, comutador, perdas, eficiência, gerador de corrente contínua, motor de corrente contínua, velocidade, vantagens e desvantagens da máquina em corrente contínua máquina de corrente alternada. Em máquinas de corrente alternada, veremos geração em corrente alternada, alternadores, geradores em paralelo, perdas, eficiência, motores de indução monofásicos, motores de indução trifásicos, máquinas síncronas, sistemas de partidas de motores, motor de alto rendimento. Vamos iniciar a nossa primeira aula com o tópico transformadores. Você sabia que o transformador é um equipamento utilizado em diversas aplicações e está presente em praticamente todos os ramos de atividade dos diferentes setores da economia moderna? Pois é, a grande maioria dos equipamentos eletrônicos os emprega, seja para elevar ou para baixar tensões. Dentre as principais aplicações, pode-se citar a transferência de energia de um circuito elétrico a outro, com o ajuste do nível de tensão, o acoplamento entre sistemas elétricos, objetivando o casamento de impedância, isolação e eliminação de correntes contínuas entre dois ou mais circuitos. Simplificando, um transformador é um dispositivo que permite elevar ou abaixar os valores de tensão ou corrente em um circuito de corrente alternada. E como o transformador funciona? Bom, a partir da conexão de uma tensão alternada de entrada no enrolamento primário, o fluxo gerado é conduzido pelo núcleo magnético e enlaçado pelo enrolamento secundário, induzindo no mesmo uma tensão cuja sua amplitude estará em função do fluxo magnético e do número de espiras do secundário. Então, o que é que nós temos aqui? Os transformadores são dispositivos que você vai ter uma regulagem de tensão ou de corrente. Nesse exemplo aqui mesmo, o que é que nós temos? Nós temos um transformador que ele vai entrar uma tensão de 110 volts e do outro lado vai sair 220. Tem um segundo transformador aqui que eu já tenho uma tensão de 220 entrando e saindo uma tensão de 110 volts. Então, transformadores podem ser empregados aí quando eu quero o quê? Eu quero uma tensão diferente daquela fornecida pela rede. Ou seja, quando uma bobina é conectada a uma fonte de corrente alternada, surge um campo eletromagnético variado ao redor
aproximando-se outra bobina. A primeira, o campo magnético variável gerado na primeira bobina corta as espiras da segunda bobina. Como a consequência da variação do campo magnético sobre suas espiras, surge na segunda bobina uma tensão induzida. Relembrando que a tensão induzida é a tensão gerada no secundário em decorrência do fluxo magnético variável gerado pelo primário. A bobina na qual se aplica a tensão ou corrente alternada é denominado primário do transformador. E a bobina onde surge a tensão induzida é denominado secundário do transformador. Então nós temos aqui uma bobina, vai se aplicar uma tensão alternada nessa bobina, então a corrente que passa por essa bobina vai gerar um fluxo magnético aqui, ó. Então, quando eu tenho a bobina aqui do primário e chego com outra bobina, esse fluxo magnético gerado pela corrente aqui, ó, corrente I, que circula pela bobina do primário, vai gerar um fluxo magnético que vai induzir uma corrente no secundário, tendo assim uma tensão no secundário. Então eu vou aplicar uma tensão aqui e, de acordo, como a gente vai ver mais na frente, a formatação dessas espiras, desse transformador, das bobinas do primário e do secundário, nós vamos ter uma relação com a tensão induzida aqui. Então eu aplico uma tensão, que naquele exemplo anterior do slide lá, eu aplicava 110 volts e saía 220. É uma relação de transformação que vai depender dessas duas bobinas aqui, do primário e do secundário. Então, tensão induzida é a tensão gerada. Então, gravem isso. Tensão induzida é a tensão gerada no secundário. Como vimos, a base de funcionamento de um transformador necessita da existência de um fluxo comum, variável no tempo e que seja enlaçado por 2 ou mais enrolamentos. É importante observar que as bobinas do primário e do secundário são eletricamente isoladas entre si. A transferência de energia de uma para outra se dá exclusivamente através de linhas de força magnética. Então, o fluxo magnético que vai induzir a tensão no secundário. A amplitude do fluxo produzido pelo primário está em função do número de espiras e a tensão de entrada. Então, amplitude e frequência. Por isso, o primário e o secundário de um transformador são montados sobre um núcleo de material ferromagnético. Assim, o núcleo consegue diminuir a dispersão do campo magnético, fazendo com que o secundário, cortado pelo maior número de linhas magnéticas possíveis, obtendo uma melhor transferência de energia entre o primário e o secundário. Vamos ilustrar o efeito provocado pela colocação do núcleo magnético no transformador para melhor compreensão. Então, com a inclusão do núcleo magnético, o aproveitamento do fluxo magnético gerado no primário é maior. Entretanto, surge um inconveniente. O ferro maciço sofre grande aquecimento com a passagem do fluxo magnético. Para diminuir este aquecimento, utiliza-se ferro silicose, laminado para a construção do núcleo. Com a laminação do ferro, se reduz as correntes parasitas, responsáveis pelo aquecimento no núcleo. A laminação não elimina o aquecimento, mas reduz sensivelmente a relação ao ferro maciço. Então, esses núcleos aqui, ó, nós vamos ter um núcleo. Então, aqui é uma bobina. Eu tenho um núcleo ferromagnético, no qual eu enrolei uma bobina, enrolei a bobina do primário e a bobina do secundário. Esse núcleo aqui é um material ferromagnético
e ele é laminado para diminuir o aquecimento das correntes parasitas. O que é que provoca essas correntes parasitas? Então, alunos, o que é que nós temos aqui? Nós temos a bobina do primário e a bobina do secundário. Foram colocadas em um material ferromagnético. Esse aqui. Esse material ele é laminado, como foi falado, para diminuir as correntes parasitas. Então, o que são essas correntes parasitas? Na bobina aqui, quando a corrente ela passa pela bobina, ela vai gerar um campo magnético, gera um fluxo magnético aqui. Esse fluxo magnético induz uma corrente na outra bobina, mas quando nós temos o material ferromagnético aqui, gera-se correntes também nesse ferromagnético, nesse material ferromagnético. Por quê? As linhas de campo estão em todas as direções, ela não está apenas pegando, se eu fazer aqui, ela não vai pegar apenas a bobina do secundário. Então, além de induzir a corrente, claro que a maior parte é induzida na bobina do secundário, há uma indução de corrente, começa a aparecer correntes também no material ferromagnético. Essas correntes são chamadas correntes parasitas. Elas são responsáveis por gerar o aquecimento no transformador. Então, quando a gente usa o material ferromagnético laminado, a gente vai diminuir a intensidade dessas correntes, assim diminuindo o aquecimento. Nas figuras 1 e 2, temos os símbolos empregados para representar o transformador segundo as normas da ABNT. Os traços colocados no símbolo entre as bobinas do primário e do secundário indicam o núcleo ferromagnético laminado. O núcleo de ferro é empregado em transformadores que funcionam em baixas frequências, 50 Hz, 60 Hz. Transformadores que funcionam em frequências mais altas, na casa dos seus kHz, no caso 1000 Hz, geralmente são montados com núcleos de ferrite. A figura 3 mostra o símbolo de um transformador com núcleo de ferrite. Então aqui nós temos o símbolo com núcleo de ferrite e aqui o símbolo com núcleo de ferromagnético laminado, né? Então vocês notem que ele tem esse símbolo aqui a mais, ó, aparece esse pontilhado. E além, e já no de ferrite só aparecem as duas barras no centro. Como já dissemos, existem transformadores com mais de um secundário, obtendo assim várias tensões diferentes. É possível ver esses tipos de transformadores são muito utilizados em equipamentos eletrônicos. Quando o transformador possui mais de um secundário, o transformador é esquematizado da seguinte maneira. Então, os transformadores, quando ele tem dois secundários, então ele é da seguinte maneira. Por exemplo, esse transformador aqui, ele entra 110 volts e eu tenho dois secundários. Um secundário de 70 volts e um secundário de 30 volts. Então, eu tenho várias opções. Eu tenho duas bobinas no secundário. Eu posso ligar aqui equipamentos que funcionam a 30 volts ou a 70 volts. Como que eu faria essa ligação? Eu usaria os pontos aqui, ó, vou chamar de A, B, C, D. Se eu pegar o ponto C e D aqui, eu tenho 70 volts. A e B, eu tenho 30 volts. Outro exemplo, um transformador com mais de um secundário, aqui ele tinha dois secundários. Aqui eu tenho um exemplo com mais ainda, eu tenho 3 secundários. Então, eu tenho um aqui que ele entra 220, volts e tem uma opção de 6,3 volts, 300 volts e 5 volts.
Notem a diferença da simbologia. Aqui eu não tenho o pontilhado, então esse aqui é um transformador de ferrite e esse aqui é ferro magnético laminado. Bom, nós já aprendemos quais os princípios de um transformador. Agora vamos seguir a nossa aula falando sobre como ocorrem as transformações. A relação de transformação expressa a relação entre a tensão aplicada ao primário e a tensão induzida no secundário. A aplicação de uma tensão em corrente alternada ao primário de um transformador resulta no aparecimento de uma tensão induzida no seu secundário. Aumentando-se a tensão aplicada ao primário, a tensão induzida no secundário aumenta na mesma proporção. Vamos entender melhor. Nós temos um transformador que tem 10 volts e seu primário 5 volts. Quando a tensão induzida é aplicada no primário e ele aumenta, o secundário também aumenta. Por exemplo, se no primário do transformador que tem 10 volts, a tensão induzida fazer com que o valor dela dobre, atingindo assim 20 volts, o secundário também vai dobrar, atingindo 10 volts. Então a relação de transformação, se eu tenho um transformador que ele pega 10 volts e transforma em 5 volts, se eu injetar 20 volts nele, do outro lado vai sair 10 volts. E assim, por outros exemplos. Se eu chegar nesse transformador aqui, então o que ele está fazendo? Ele está pegando a tensão que entra no primário e reduzindo o seu valor pela metade. Então, se eu colocar 110 volts aqui, vai sair 55. Então, a tensão no secundário aqui está sendo sempre o quê? A metade do primário. Esse é um transformador rebaixador. Ele pega e rebaixa a tensão. No nosso exemplo, vemos que no transformador tomado como exemplo, a tensão do secundário é sempre metade da tensão aplicada no primário. A relação entre a tensão no primário e a tensão no secundário depende fundamentalmente da relação entre o número de espiras do primário e do secundário. Ou seja, em um transformador onde o primário possui 100 espiras e o secundário 200 espiras, a tensão do secundário será o dobro da tensão do primário. Então, o que é que nós temos aqui, ó? A relação de transformação, eu tenho 100 espiras aqui, ó. Se fosse contando lá 1, 2, 3, 4, 5, aqui teria 100 espiras. É claro que aqui é só um desenho representativo. Então, eu tenho 100 espiras lá na bobina do primário. E eu tenho um dobro de espiras na bobina do secundário. Então, isso aqui é um transformador de quê? Elevador. Então, ele vai pegar a tensão e elevar. Tudo que está aqui, como a relação está o quê? Aqui tem 100. E aqui eu tenho 200, a relação está o dobro. Então, toda a tensão que entrar aqui vai dobrar do outro lado. Então, entra 10, vai sair 20 volts. Ok? Então, a relação entre as tensões no primário e no secundário vai depender, então, do número de espiras de cada bobina, seja do primário ou do secundário. Quando sabe-se o número de espiras do primário, vamos chamar de NP, e do secundário, vamos chamar de NS, pode-se escrever que a tensão do secundário dividido pela tensão do primário, que nesse caso é 20 volts dividido por 10 volts, isso é igual a 2. Temos também que o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, no nosso caso, 200 dividido por 100 é igual a 2. Nessa equação, lemos que saem 2 para cada um que entra. Como o resultado do número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário é igual
ao resultado da tensão do secundário dividido pela tensão do primário. Podemos dizer que a tensão é igual ao número de espiras. Um transformador pode ser construído de forma a ter qualquer relação de transformação que necessite. Então, consideraremos a expressão Vs ou Vp, tensão no secundário, tensão no primário, é igual à relação de transformação. Logo, quando a relação de transformação for igual a 0,9, teremos uma tensão no secundário 0,9 vezes a tensão do primário, ou 90% da tensão do primário. Então, a relação de transformação, como eu falei, ela depende do número de espiras. Então, eu vou ter que a tensão no meu secundário dividido pela tensão no primário é igual a 2. E eu tenho que a relação minha aqui, número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, nesse caso 200 dividido por 100, é igual a 2. Então, eu tenho aqui que 2 é o quê? A minha relação de transformação. E como a relação de transformação, eu posso igualar aqui. Tensão no secundário dividido pela tensão no primário, ela é igual ao número de espiras no secundário dividido pelo número de espiras do primário. Então, como a relação de transformação é a tensão no secundário dividido pela tensão no primário, quando eu tiver uma relação de transformação de 0,9, o que isso quer dizer? Que minha tensão como eu tenho que tensão no secundário dividido por minha tensão no primário, ela é igual à minha relação, igual à minha relação de transformação, meu RT, eu vou ter então que quando o transformador ele tem uma relação de 0,9, minha tensão no primário, tensão no secundário vai ser 0,9 vezes a tensão no primário, ou seja, 90% da tensão do primário. Se entra 100 volts, vai sair no secundário 90 volts. Se minha relação for de 1,5, eu vou ter então, isso aqui seria já o quê? Um transformador de elevação. Eu vou ter 1,5 vezes a tensão do primário. Então, minha tensão no secundário é igual a tensão no primário vezes 1,5. Se eu entro com 100 volts, sairá no secundário 150 volts. E se minha relação é igual a 4 volts, ou minha relação é igual a 4, eu vou ter que minha tensão no secundário é igual a 4 vezes a tensão no primário. Se entra 100 volts, sai no secundário 400 volts. Vamos resolver um exemplo para fixar o conteúdo? Então, sobre relação de transformação. Exemplo A. Determine o número de espiras do primário de um transformador com 180 espiras no secundário e uma relação de transformação de 120 para 12 volts. Então, muito simples. O que eu tenho? Minha tensão no secundário sobre minha tensão no primário é igual ao quê? O número de espiras no secundário sobre o primário. O que foi dado para a gente? Deu o número de espiras do primário. Então, eu sei que NP é igual a 180. E foi dada a relação também. 120 e 12. Então, eu tenho o primário é 120, minha tensão no primário, VP, igual a 120, e minha tensão no secundário igual a 12. Quando eu substituo isso aqui, desculpa aqui, tensão no secundário é igual a 120, minha tensão no secundário é igual a 120, minha tensão no primário é igual a 12. Então, eu vou ter o quê? 120 dividido por 12 é igual a NS dividido por 180. Se eu multiplicar cruzado aqui, multiplicar, vai ficar 12 NS, 120 dividido por 12 dá 10.
10 vezes 180 dá 1.800 espiras. Então, achei o número de espiras do meu secundário. O que estão achando do assunto? Tenho certeza que com esse exemplo puderam perceber que é mais simples do que parece. Vamos para o próximo tópico? De acordo com a relação de transformação, os transformadores podem ser classificados em 3 grupos: transformadores elevador, transformador abaixador e transformador isolado. Denomina-se transformador elevador todo transformador com uma relação de transformação maior que 1, onde o número de espiras do secundário é maior do que o número de espiras do primário. Como o número de espiras do secundário é maior do que o do primário, a tensão do secundário será sempre maior do que a do primário. Por exemplo, temos um transformador que o primário possui 100 espiras e o secundário 150 espiras. Para achar a relação de transformação, devemos aplicar naquela fórmula que vimos lá atrás. Tensão do secundário dividido pela tensão do primário, substituindo, fica 150 dividido por 100, que resulta em 1,5, ou seja, 1 vezes e meia. Achando a relação de transformação, vamos para o próximo passo. Temos uma tensão de 100 volts no primário. Então, para achar a tensão do secundário, devemos pegar a tensão do primário e multiplicar pela relação de transformação. Logo, 100 vezes 1,5, que dá 150. Perceba que como o número de espiras do secundário é maior do que o primário, a tensão também é maior do que no primário. Já o transformador abaixador possui uma relação de transformação menor do que 1, onde o número de espiras do secundário é menor do que o número de espiras do primário. E como o número de espiras do secundário é menor do que o do primário, a tensão do secundário também será maior. Por exemplo, temos um transformador que no primário possui 150 espiras e no secundário 100 espiras. Para achar a relação de transformação, devemos aplicar novamente na fórmula lá atrás. A tensão do secundário dividido pela tensão do primário, substituindo fica 100 dividido por 50, que resulta em 0,5. Viram que ao contrário do que acontece no transformador elevador, no transformador abaixador, o número de espiras e a tensão do secundário é menor. Além desses dois grupos, também tem um transformador isolador. Então, para que é utilizado esse transformador? Vamos primeiro aqui ver o fator de construção dele. O transformador isolador, ele tem o mesmo número de espiras tanto no primário quanto no secundário. A tensão que entra será a mesma tensão que sai do transformador. Para que ela é utilizada? O que a função dele primordial? Isolar eletricamente da rede. Para que isso? Eu tenho um equipamento aqui sensível e eu tenho a rede da concessionária do outro lado. Seja essa tomada sua que chega aí na sua casa, que você vai ligar um equipamento. Só que aqui eu tenho um equipamento muito sensível. E as concessionárias, essa energia que a concessionária entrega aqui, ela é uma energia que está sucinta ali a muitas interferências. Surtos da rede, sujeira na rede que é gerada por motores e outras máquinas. Então esse transformador aqui, ele vai o quê? Isolar eletricamente. Eu não tenho contato nenhum elétrico do aparelho com a rede, que seria esse lado de cá. Eu tenho um contato, que nem foi falado no início aqui do transformador, eu tenho um contato magnético aqui, ó, do campo magnético que faz o contato. Agora, eletricamente eu não tenho contato nenhum isolando o meu equipamento. Bom, já sabemos que o transformador é um dispositivo que permite modificar os valores de tensão e corrente em um circuito de corrente alternada. Ou seja, o transformador recebe uma quantidade de energia
elétrica no primário, transforma em campo magnético e converte novamente em energia elétrica disponível no secundário. A quantidade de potência absorvida da rede elétrica pelo primário do transformador é denominada de potência do primário, representada pela notação PP. Admitindo-se que não existam perdas no aquecimento do núcleo, pode-se concluir que toda a potência absorvida no primário estará disponível no secundário. Então, toda energia que entra no primário aqui, teoricamente, estará disponível no secundário. No dia a dia de campo, quando vocês estiverem trabalhando, vocês notarão que todo transformador ele tem uma relação de perda aqui também. Perda de uma potência aqui. Mas, para efeitos de estudos, nós consideramos um transformador ideal, que toda a potência que entra, toda a energia que entra, é a mesma energia que é disponibilizada aqui no secundário. É a energia que sai. A potência disponível no secundário é denominada de potência do secundário, representada pela notação PS. A potência do primário depende da tensão aplicada e a corrente absorvida da rede. Ou seja, a potência do primário é igual à tensão aplicada vezes a corrente absorvida. Já a potência do secundário é o produto da tensão e corrente no secundário. Considerando o transformador como ideal, pode-se então escrever que a potência no secundário é igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. E a potência no primário é igual a tensão no primário vezes corrente do primário. Como o transformador ele é ideal, a potência do primário ela é igual à potência do secundário. Logo, eu tenho que tensão vezes a corrente no secundário é igual a tensão do primário vezes a corrente do primário. Essa aqui é a relação de potência no transformador. Esta equação é muito importante porque ela permite que possamos determinar um valor do transformador nesse momento que apenas os três sejam conhecidos. Vamos resolver um exemplo para entender melhor essa situação. Relação de potência em transformadores. Temos um transformador que possui uma potência de 800 watts e uma relação de tensão de 120 para 12 volts. Determine a corrente nos enrolamentos desse transformador. Então, o que é que eu tenho aqui? Foi dado para mim minha potência no primário de 800 volts, minha tensão no primário que é de 12 volts, eu não tenho minha corrente no primário. Então, eu tenho o quê? Potência é igual a tensão vezes corrente. Logo, a corrente é igual a potência dividido por tensão. 800 dividido por 12, eu tenho aqui 66,67 amperes. Assim, eu consegui achar a minha corrente no primário, no enrolamento do transformador. Então, o que nós temos aqui? A potência absorvida pela rede, pelo primário, é a soma das potências fornecidas em todos os secundários. Então, se eu tenho aqui a minha potência do primário, ela vai ser a soma, quando eu tenho um transformador com mais de um secundário, vai ser a soma das potências. Então, aqui eu tenho 8 mais 50 mais 30. Então, meu primário é igual a 88, nesse caso. Então, sempre, potência do primário é igual à soma da potência de todos os secundários, quando eu tenho mais de um secundário. Então, logo, a tensão do primário é igual a... E a corrente do primário é igual ao quê? Tensão no secundário 1 vezes a corrente do secundário 1, mais a tensão
no secundário 2 vezes a corrente do secundário 2 até a tensão no secundário N vezes a corrente N. O que isso quer dizer? Quando eu tenho N secundários, eu vou ter que pegar o quê? A tensão do primário vezes a corrente do primário, ela é igual à soma do produto da tensão e corrente dos secundários. Bom, com isso encerramos os assuntos da primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos em casa. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.